Você já parou para pensar em quem você verdadeiramente é quando ninguém está olhando? Que tipo de energia você emana quando o mundo silencia? E quais pensamentos você repete, em segredo, todos os dias? Essas perguntas simples revelam algo poderoso. Onde você coloca sua atenção, você coloca sua energia. E se sua energia está dispersa entre lembranças do passado, preocupações com o futuro, a opinião dos outros e o ruído constante do mundo, então, sem perceber, você está entregando o seu poder. Mas imagine por um instante se você decidisse redirecionar essa energia. Se em vez de gastá-la com distrações, você a direcionasse para dentro de si mesmo, para crescer, se libertar de velhos padrões e criar uma nova realidade. Porque o momento em que você muda o foco, sua energia muda. E quando sua energia muda, sua vida muda. Essa é a essência do autodomínio. Aprender a dirigir sua própria atenção. A maior parte das pessoas acredita que está focada em crescer, mudar ou prosperar. Mas na prática, suas mentes estão presas ao passado, ao medo, à dúvida e às vozes alheias. Assim, espalham energia em 1000 direções diferentes, sentindo-se cansadas, desmotivadas e presas nos mesmos ciclos. A mente humana foi programada para sobreviver, não para florescer, e por isso ela se apega ao que é familiar, mesmo que esse familiar seja dor, limitação ou estagnação. Se você acorda todos os dias pensando as mesmas coisas, sentindo as mesmas emoções e repetindo as mesmas ações, está reforçando a mesma realidade. O cérebro nada mais é do que um registro do passado. Se ele opera no piloto automático, sua vida seguirá o mesmo padrão previsível. A libertação começa quando você se torna consciente de onde coloca o seu foco. Pense na sua atenção como um feixe de luz. Quando dispersa, ela é fraca. Mas, quando concentrada, pode queimar qualquer obstáculo. Sua energia funciona da mesma maneira. Quando você foca nos medos, nas falhas ou nas limitações, está alimentando essas realidades. Mas, ao direcionar o foco para o crescimento, para as possibilidades e para quem você deseja se tornar, você desloca sua energia para a transformação. Grande parte das pessoas gasta sua força vital em coisas que não as servem. Ficam presas a erros passados, repetem conversas antigas, se preocupam com o que talvez nunca aconteça e desperdiçam espaço mental se comparando com os outros. Cada vez que fazem isso, desviam a energia da própria vida para uma realidade que não está alinhada ao seu potencial mais elevado. Muitos acreditam que precisam que as circunstâncias externas mudem antes de poder mudar o foco. Mas isso é uma ilusão. Não se trata do que acontece fora, e sim do que acontece dentro. Duas pessoas podem estar na mesma situação, mas uma se sente presa, enquanto a outra se sente ilimitada. A diferença está apenas no ponto em que escolhem colocar a atenção. Energia flui para onde a atenção vai. É por isso que pessoas que vivem focadas na negatividade parecem atrair mais dela. Não é que o mundo seja injusto com elas, é que o próprio foco cria a realidade. Se você repete para si mesmo que nada dá certo, que os outros sempre o decepcionam, ou que o sucesso está fora do seu alcance, reforça essa história com sua energia. E como a mente busca evidências para aquilo em que acredita, ela continuará encontrando provas de que suas crenças limitantes são verdadeiras. Mas a boa notícia é que essa lei funciona ao contrário também. O momento em que você decide mudar o foco, você muda sua energia. Quando foca na gratidão em vez da escassez, sente-se mais rico. Quando foca no progresso em vez do fracasso, sente-se mais capaz. Quando foca no crescimento em vez do medo, sente-se mais forte. Talvez nada tenha mudado ainda no seu mundo externo, mas o seu mundo interno mudou. E é aí que toda a transformação começa. A maioria quer ver resultados antes de acreditar, mas a energia funciona ao contrário.
É preciso acreditar primeiro, manter o foco, e então o mundo começa a se reorganizar em resposta a essa nova vibração. Mas isso, é claro, não é instantâneo. Requer disciplina. A mente é viciada em velhos padrões e tentará arrastá-lo de volta para o conhecido. Mas cada vez que você conscientemente redireciona o foco para o seu crescimento, seus objetivos e seu eu mais elevado, está reprogramando seu cérebro para um novo futuro. Quando você começa a mudar o foco, uma das primeiras coisas que percebe é o quanto de energia gasta com o passado. Revisitar erros, repassar conversas antigas, reviver mágoas. Tudo isso parece inofensivo, mas é como deixar torneiras abertas em vários pontos da sua mente. Aos poucos, você se esgota. A verdade é simples, embora difícil de aceitar. Não há energia nova em histórias antigas. O que passou não tem mais poder, a não ser o que você decide dar a ele agora. Enquanto você continuar alimentando lembranças que o enfraquecem, continuará preso às mesmas emoções e, portanto, às mesmas ações e resultados. Libertar-se do passado não é negar o que aconteceu, e sim decidir não se identificar mais com aquilo. É reconhecer. Sim, isso fez parte da minha jornada, mas não define quem eu sou agora. É escolher a lição, não a dor. Quando você faz isso, algo muda sutilmente. A energia que estava presa começa a circular de novo, e o que antes parecia peso vira combustível. Muitas pessoas não percebem que o passado vive nelas como uma emoção. Elas acham que superaram, mas basta um comentário, um rosto, um cheiro, e a velha sensação volta com força. Isso acontece porque o corpo se acostumou a sentir aquelas emoções. Ele se tornou viciado na química do passado. E como todo vício, ele vai pedir mais daquilo, inconscientemente. Por isso, mesmo desejando mudar, a pessoa repete os mesmos padrões. Está tentando criar um novo futuro com uma energia antiga. Romper esse ciclo exige presença. Quando a memória surgir, em vez de reviver a cena, respire fundo e apenas observe o que sente. Não julgue, não rejeite, apenas permita que o sentimento exista. Ao fazer isso, você retira o poder que ele tem sobre você. O que era inconsciente se torna consciente, e o que se torna consciente pode ser transformado. Proteger sua energia não é se isolar do mundo, mas escolher conscientemente onde você a investe. Algumas conversas drenam, outras inspiram. Alguns ambientes o elevam, outros o enfraquecem. Alguns hábitos o expandem, outros o prendem. A cada instante, você está trocando energia com tudo ao seu redor. Por isso, aprenda a se perguntar: essa situação está alimentando ou roubando minha energia? Se a resposta for roubando, é hora de redirecionar o foco. A energia segue a atenção, e a atenção é o recurso mais valioso que você tem. Hoje, vivemos em uma era de distração constante. Notificações, comparações, excesso de informação. E quem não domina a própria atenção acaba sendo dominado por quem a disputa. O preço disso é alto. Ansiedade, confusão mental, falta de clareza e uma sensação de vazio, mesmo cercado de estímulos. Mas o antídoto é simples: silêncio e presença. Não é fugir do mundo, é aprender a se reencontrar dentro dele. Reserve momentos de quietude. Desconecte-se das telas, das opiniões, dos ruídos. Sente-se consigo mesmo. Respire. Talvez, no início, o silêncio pareça desconfortável, mas é nele que você começa a ouvir algo mais profundo, a sua própria energia. É nesse espaço que você acessa intuição, clareza e força interior. Quanto mais tempo passa presente, mais percebe que a verdadeira paz não depende das circunstâncias. Ela vem da coerência entre o que você pensa, sente e faz. Quando há alinhamento, há fluxo. Quando há conflito interno, há resistência. E resistência é o que consome a maior parte da energia humana.
Você pode sentir isso no próprio corpo. Quando está em paz, o peito se expande. Quando está em luta interna, o corpo se fecha. O corpo fala, o corpo mostra. Por isso, aprenda a ouvi-lo. Ele é o termômetro da sua energia. Se estiver constantemente cansado, pesado, tenso, é sinal de que está resistindo a algo, talvez tentando controlar o que já deveria ter soltado. Soltar não é desistir, é liberar o fluxo. É confiar que, quando você faz o seu melhor e mantém o foco certo, o resto se ajusta. É compreender que o universo não responde às suas palavras, mas à vibração que você emite. E essa vibração é determinada pela sua energia emocional, não pela sua vontade racional. Você pode dizer que quer prosperar, mas se dentro de você ainda vibra medo, culpa ou escassez, é isso que sua energia está emitindo. O universo entende vibração, não intenção. E, de forma quase mágica, as coisas começam a se mover. Pessoas certas aparecem, oportunidades surgem, caminhos se abrem. Não é coincidência, é coerência energética. Você finalmente está vibrando em harmonia com o que deseja criar. Mas esse estado não é permanente por acaso. Ele requer manutenção consciente. Proteger sua energia é uma prática diária. Logo, é necessário observar seus pensamentos, escolher seus ambientes, limitar o contato com o que drena e cultivar o que inspira. Significa dizer não sem culpa, descansar sem remorso e celebrar sem comparação. Quando você começa a se respeitar nesse nível, o mundo também passa a respeitar. Você deixa de ser um reator das circunstâncias e se torna o criador consciente da sua realidade. Você já percebeu como, em alguns momentos da vida, tudo parece fluir naturalmente? As ideias vêm com facilidade, as oportunidades surgem, as pessoas certas cruzam seu caminho, como se o universo inteiro conspirasse a seu favor. Esses momentos não são sorte, são o resultado da coerência entre mente, corpo e energia. Quando seus pensamentos estão alinhados às suas emoções e suas ações estão em sintonia com seus valores, você entra em estado de harmonia vibracional. Nesse estado, sua energia deixa de ser dispersa e passa a ser um campo magnético poderoso, atraindo experiências compatíveis com aquilo que você é, e não apenas com o que deseja. Mas esse alinhamento exige algo que poucas pessoas praticam: autenticidade energética. Ser autêntico não é apenas ser você mesmo. É ser o seu eu mais elevado, aquele que existe além das máscaras, do medo e das expectativas. É escolher viver em coerência com o que sente, mesmo quando isso significa contrariar padrões, sair da zona de conforto e desapegar do que já não ressoa. A mente cria o roteiro, mas é o corpo que dá vida à história. De nada adianta afirmar frases positivas se o corpo continua tenso, ansioso ou cheio de medo. De nada adianta visualizar abundância se o coração ainda vibra escassez. Para criar o novo, é preciso que todo o seu ser, mente, emoção e corpo caminhe na mesma direção. Comece observando o que seu corpo diz quando você pensa no futuro que deseja. Ele se contrai ou se expande? Se há contração, há resistência. E resistência é sinal de medo, de dúvida, de falta de confiança. Mas quando há expansão, há fé. E fé não é esperar que tudo dê certo, é sentir-se certo, mesmo antes de ver o resultado. A física quântica já comprova o que os grandes mestres espirituais sempre ensinaram. Tudo é energia, e energia responde à intenção. Mas essa intenção precisa ser viva dentro de você. Não basta pensar, é preciso sentir. O sentimento é a linguagem com que o universo entende suas intenções. Se você pensa em prosperidade, mas sente medo, está enviando sinais contraditórios. Se pensa em amor, mas sente carência, vibra ausência, não presença. Por isso,
O caminho não é forçar o universo, e sim sintonizar-se com aquilo que deseja. Você não atrai o que quer, atrai o que é. A transformação real começa quando você deixa de perseguir algo fora e passa a encarnar a frequência do que deseja viver. Quer atrair amor? Torne-se amoroso. Quer atrair prosperidade? Sinta-se próspero agora. Quer atrair paz? Seja paz. Porque quando você se torna, o universo responde. E é nesse ponto que você compreende. Mudar não é se tornar alguém novo, é voltar a ser quem você sempre foi, antes das crenças, medos e condicionamentos. É um processo de lembrar, não de buscar. Você não está indo em direção ao seu poder. Você está voltando para ele. Mas o retorno exige coragem. Coragem para deixar ir o que não combina mais com sua nova frequência. Pessoas, ambientes, hábitos, até pensamentos, alguns não irão acompanhá-lo nessa jornada. E tudo bem. Cada despedida abre espaço para o novo. O vazio que assusta é o mesmo espaço onde o novo pode nascer. A disciplina é o que transforma a intenção em realidade. Sem prática, o conhecimento é só informação. A energia precisa de direção. Crie rituais simples, mas consistentes. Medite alguns minutos por dia. Visualize o que deseja sentir. Escreva suas intenções. Pratique gratidão. Esses gestos sutis são como ajustes finos na frequência do seu campo energético. Quanto mais constância, mais harmonia. E quando você se sente alinhado, algo muda até no olhar. As coisas que antes o irritavam perdem importância. Você reage menos, observa mais. Sente-se em paz, mesmo em meio ao caos. Essa é a prova de que a transformação não está acontecendo fora, mas dentro de você. O mundo não muda quando você grita com ele. Muda quando você muda a sua vibração. Pessoas diferentes começam a se aproximar. Oportunidades que pareciam improváveis aparecem. E o que antes exigia esforço começa a fluir naturalmente. Não é mágica, é coerência energética. E ainda assim, haverá dias difíceis. Dias em que a energia parecerá baixa, o foco disperso e o medo voltará a sussurrar. Mas agora você sabe o caminho de volta. Esses momentos não são fracassos, são convites para lembrar quem você é. Respire, silencie, volte ao centro. Tudo o que você precisa já está dentro de você, esperando que volte a ouvir. A verdadeira liberdade é ser o mestre da sua própria energia. Quando você aprende a observar seus pensamentos, em vez de se identificar com eles, quando escolhe conscientemente o que sentir e como reagir, você se liberta. Você deixa de ser refém do passado, das circunstâncias e do comportamento alheio. E nesse ponto, não importa o que aconteça fora. Por dentro, você está em paz. Viver com essa consciência é viver em poder. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesmo. E quando uma pessoa se domina, ela eleva o mundo ao seu redor, simplesmente por existir em outra frequência. Sua presença se torna cura, sua voz inspira, sua energia transforma. Então, a pergunta final é: onde você vai colocar sua energia a partir de hoje? Vai continuar alimentando histórias antigas ou vai investir em quem está se tornando? Vai continuar reagindo ao mundo ou vai escolher criar o seu próprio? A resposta não está nas palavras, está na vibração que você decide sustentar. Porque no fim, você não atrai o que sonha, você atrai o que vibra. E o que você vibra é o reflexo direto do seu foco, das suas emoções e da consciência que habita cada instante da sua vida. Então, traga sua energia de volta para o presente. Sinta a força que existe aqui, agora. Este é o ponto de poder. O passado já se foi, o futuro ainda não existe. Tudo o que você realmente tem é este momento. E neste momento, você pode escolher. Escolha ser a energia que deseja viver. Escolha o amor em vez do medo.
a presença em vez da pressa, a confiança em vez da dúvida. Escolha vibrar na frequência daquilo que você quer manifestar. E, pouco a pouco, a vida começará a espelhar essa nova vibração de volta para você. Porque o segredo não está em fazer mais. Está em ser mais consciente do que você já é. Quando sua mente, seu corpo e sua energia estão em sintonia, você se torna o canal perfeito para o novo. E é assim que o impossível começa a se tornar inevitável. Você é um campo de energia em constante criação. Tudo o que pensa, sente e faz é um ato de manifestação. Por isso, proteja sua energia, honre sua presença e direcione seu foco com sabedoria. O universo não responde a quem você finge ser. Ele responde à frequência do que você verdadeiramente é.